garante o quê? Garante que menos L sobre 2 é menor do que quem? Do que xn menos L, menor do que L sobre 2. Mas isso implica o quê? Isso implica que quando eu somar L aos três lados, eu vou ficar com o quê? Com L sobre 2 menor do que xn, menor do que 3L sobre 2. E como L é supostamente positivo, isso aqui implica que o xn é maior do que zero. Então, acabou a demonstração. Tá certo? Então, teorema do limite positivo para sequência. Se L é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, e L é positivo, então existe um n0, pertencente a nk0, tal que o xn é maior que zero, qualquer que seja n maior que ou igual a mini zero. Entendido aí? Tá certo? E aí você tem o seguinte corolário disso aí. Corolário desse resultado, que é o seguinte: sejam xn, n maior que ou igual a k0, uma sequência, e L, um número real. Tá? Se existe um n0 pertencente a n k0, tal que o xn é menor que ou igual a zero, qualquer que seja n maior que ou igual a n0, então IL é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, então o L precisa ser menor que ou igual a zero. Tá certo? Por quê? Por que é corolário dessa proposição? Porque é o seguinte, ó, se existe um n0 maior que ou igual a k0, tal que xn é menor ou igual a zero, a partir do n0, ou seja, para todo n maior que ou igual a n0, xn é menor que ou igual a zero, o limite tem que ser menor que ou igual a zero. Por quê? Porque se o limite fosse positivo, é demonstração por absurdo, se o limite fosse positivo, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência seriam positivos, indo de encontro à hipótese, chocando com a hipótese, entendeu? Então, se os termos de uma sequência são todos negativos, a partir de uma certa ordem, não precisam ser nem negativos. Se o termo de uma sequência, a partir de uma certa ordem, são todos menores que ou iguais a zero, e L é o limite da sequência, esse limite tem que ser menor que ou igual a zero. Ele não pode ser positivo, tá? É consequência do teorema do limite positivo. E esse teorema, tá, é bom que se diga, vou apagar, aí a demonstração é outra, né? É parecida, é análoga, é que se o L for negativo, por exemplo, você tem, se o L é negativo e L é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, então existe um n0 pertencente a k0, tal que o xn é menor do que zero para todo n maior que ou igual a n0. Se o limite de uma sequência é um número negativo, a partir de um certo índice, todos os termos dessa sequência necessariamente são negativos. E aí o corolário aqui
é diferente. Como é que fica o colorário? xn é maior que ou igual a zero a partir de uma certa ordem, e L é o limite da sequência, então esse limite tem que ser o quê? Maior que ou igual a zero. Entendido? Entendido? Demonstração aqui é parecida. É só você trabalhar com o trabalho um pouco diferente aí, você consegue esse resultado. Tá? É só trabalhar com menos L sobre 2. Tá? Tá bom? Trabalha com menos L sobre 2. E aí você soma L, né? Vai ficar a mesma coisa. Aí vai ficar tudo isso aqui para um número negativo. Tá certo? E quando você soma L, você vai ficar com esse termo aqui menor do que menos L sobre 2. Concorda comigo? Ó? Você botar menos L sobre 2, soma L, aí vai ficar com L sobre 2 menor. E o L sobre 2 aqui é negativo. Tá certo? Pronto. Então deixa eu ver aqui. Tá? Tá entendido aí? Hã? Não, é porque se o L for negativo, ó, fica aqui, ó. Então, você pega menos L sobre 2. Tá? Aí vai ficar com o quê? Com L sobre 2 e aqui menos L sobre 2. Aí quando você soma L, vai ficar o quê, hein? 3L sobre 2 e aqui L sobre 2. Mas L é negativo, então isso aqui fica negativo. Entendido? É isso aí. Tá certo que L é negativo. Você usa com menos L sobre 2. O L negativo menos L sobre 2 é positivo. Aí você fica com isso aqui, tá certo? Menor que isso, é desse jeito. Aí você somando L, dá 3L sobre 2 e L sobre 2. Só que o L é negativo, tá? L sobre 2 é negativo, todo mundo é negativo. Entendido? Pronto. Agora tem umas outras propriedades de sequências, que são as propriedades operatórias. E diz que o limite da soma de sequências é a soma dos limites. Mas o que é soma de sequências? O limite de produto de sequências é o produto dos limites. Mas o que é o produto de sequências? Tá? Produto de sequências é isso aqui, ó. Vou tentar ser rápido aqui com a ilustração. Ó. Sejam xn, n maior que ou igual a k1, yn, n maior que ou igual a k2, sequências, tá? Aqui. E lambda, um número real. Tá? Vou destacar de preto. Tem-se. E o que eu vou colocar aqui é a definição, tá? O que é a soma da sequência, dessa sequência aqui, com essa outra sequência? Soma de sequências é soma de funções, não é? E quem é o domínio da soma? O domínio é a intersecção dos dois domínios. Tá certo? E a lei de formação é a soma das leis de formações.
Então, por isso aqui, quem é essa soma aqui? Isso aqui, a soma dessas duas sequências, soma de funções é outra função. Soma de duas sequências é outra sequência. É essa sequência aqui, ó. Só que a interseção, o domínio da intersecção é a intersecção dos domínios, ou seja, para todo n maior que igual a K3, onde... Aí quem é que vai ser? Quem é o K3? Quem é? É o máximo de quê? De K1 e de K2. Porque eu só posso ter essa soma se existir o xn. Para existir o xn, o n tem que ser maior que igual a K1. Também deve existir o yn. Para existir o yn, o n tem que ser maior ou igual a K2. Então eu só posso somar a partir de K3, onde K3 é o máximo entre K1 e K2. Tá? Então isso aqui é uma definição. É a soma de duas sequências. A soma dessas duas sequências é essa sequência. Quem é o produto de lambda pela sequência xn? Quem é? É a sequência lambda, onde os elementos é tudo multiplicado por lambda, é multiplicar termo a termo. Soma é somar termo a termo, multiplicar por uma constante lambda é multiplicar termo a termo, e aí é n maior ou igual a K1. Tá? E quem é o produto da sequência xn pela sequência yn? Produto de funções. Então, isso aqui é quem, por definição? É a sequência cujas entradas são xn vezes yn, com n maior que é igual a K3, onde K3 é como na soma. K3 é o máximo de quem? De K1 e de K2. Tá certo? Entendido? Entendido aí? E aí várias propriedades operatórias do limite. O limite da soma é a soma dos limites, tá? E aí eu vou colocar aqui sem muita pompa e circunstância, tá? Sem muito formalismo. Daí sai o seguinte, tá? Daí, disso tudo, dessas definições, tá? Se L é o limite de quem? De xn, com n tendendo a mais infinito, e M é o limite de yn, com n tendendo a mais infinito, então L mais M é o limite de quem? De xn mais yn, com n tendendo a mais infinito. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. O limite dessa sequência, quem é? É o limite dessa mais o limite dessa. Ok? Tá bom? Quem é lambda vezes L? É o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De lambda vezes xn. Tá? E quem é L vezes M? É o limite com n tendendo a mais infinito do xn vezes yn. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. O limite, tá certo? De um escalar vezes uma sequência é quem? É o escalar vezes o limite da sequência. E o limite do produto de duas sequências é o quê? É o produto dos limites das sequências. Certo? Não vou dar demonstração, não vou usar tempo para demonstrar isso aqui. Tá certo? Só usei para demonstrar o teorema do limite, o que? Positivo.
Tá certo? Isso aí é o teorema do limite positivo. Isso aqui eu usarei mais na frente, tá? Se o limite de uma sequência é um número positivo, a partir de um certo termo, todos os elementos dessa sequência são positivos. Mais precisamente, todos os elementos da sequência são maiores do que metade do limite. Tá bom? Se o limite é negativo, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência são menores do que metade do limite. Tá? São todos negativos. Agora, tem uma sutileza no inverso multiplicativo de uma sequência. Você tem a sequência xn, e eu quero formar, olha aqui, ó. Olha a dificuldade que eu tenho aqui. O domínio de uma sequência é um contíguo, tá? É um NK. O domínio de uma sequência é um certo conjunto NK. Então você tem a sequência xn, n maior que ou igual a k1. E eu quero montar a sequência cujos elementos são o inverso de xn, ou seja, eu quero montar essa sequência aqui, ó. 1 sobre xn, n maior que ou igual a k1. Eu não posso maior que ou igual a um certo k2, né? Um certo k2. Bem, para eu fazer isso, eu tenho que garantir que existe um k2, tal que todos os elementos da minha sequência são diferentes de zero a partir desse k2. Não é? Então isso só é possível se a minha sequência for nula, no máximo numa quantidade finita de termos. Tá? Entendeu a dificuldade técnica aí de definir o exército multiplicativo? Porque eu tenho que ser aqui. Uma sequência ela tem que ser definida para todo n maior que ou igual a um certo k2. Então, para eu ter isso aqui como uma sequência, o xn tem que ser diferente de zero para todo n a partir de um certo k2. E eu só vou conseguir isso. Só consigo isso se a minha sequência, se os seus elementos, se a minha sequência é de modo tal que os seus elementos são iguais a zero, no máximo numa quantidade finita de termos. Tá? Então, a restrição seja xn, n maior que ou igual a k0, uma sequência tal que esse conjunto aqui, ó, vou botar K1, o conjunto dos n pertencente a nk1, tal que xn é igual a zero, tal que esse conjunto é finito. Tá? Que esse conjunto é finito, ou seja, eu não posso ter isso aqui igual a zero numa quantidade infinita de índices. Quem é esse conjunto aqui? É o conjunto formado por cada número inteiro n maior que ou igual a k1, tal que o xn é zero. Esse conjunto precisa ser finito para eu definir o inverso multiplicativo de uma sequência. Tá? Bom? Então, daí você tem a seguinte definição. Daí o inverso da sequência xn, quer dizer, o inverso multiplicativo da sequência xn, n maior que ou igual a k1, é a sequência cujos elementos são 1 sobre xn. N
maior que um certo K2. Onde, quem é o K2? Onde o M é o máximo desse conjunto, tal que o Xn é igual a zero,